Então, reforçando aqui na sala de aula invertida, o aluno se prepara antes da aula do professor, quer seja a aula presencial ou aula remota. Então, ele se prepara, ele estuda um determinado tema que o professor passou, tá? E assim ele vai ter uma aprendizagem, ele vai ser ativo na sua aprendizagem. Então, ele leva esse conteúdo para a sala de aula. Em sala de aula ou na aula remota, o professor, então, após o aluno ter se preparado antes da aula sobre aquele tema, o professor propõe atividades, pode ser em grupos, pode ser individual, né? E depois ele sistematiza isso com a troca das informações, né? Faz uma conclusão daquele tema com tudo aquilo que o aluno trouxe, com os resultados das atividades feitas por eles depois da pesquisa inicial, né? Aí é promovida essa conclusão daquele tema proposto. Então, tem 3 etapas a sala de aula invertida. Primeiro, a preparação, que é um trabalho individual, solitário do aluno em casa, tá? Que o professor pode ou simplesmente dar o tema para que o aluno pesquise, ou o professor já indica alguns recursos e alguns locais onde o aluno vai conseguir essas informações, tá? Então, primeira parte é a preparação, o aluno sozinho, individualmente. Segunda parte, a atividade de troca, né? Quando o aluno realiza atividades que o professor vai propor nessa segunda etapa, que pode ser em grupo ou individualmente, mas que depois tem um momento de troca e discussão, tá? E a última etapa, que é a sistematização de tudo isso, né? Então, o professor vai organizar junto com o aluno coletivamente o conhecimento que o aluno trouxe, que o aluno trocou, compartilhou e vai chegar a um produto final, a conclusão daquele tema, certo? Aí, então, novamente aquela pergunta, mas precisa dessa troca entre os alunos, né? Mesmo que a gente não consiga conversar com todos ali no mesmo momento, cada grupo pode estar trocando virtualmente informações nessa forma da sala de aula invertida, mas é de novo, aquele meu aluninho lá que não tem acesso a nada disso. Como que eu vou fazer com ele na sala de aula invertida? Também dá para a gente fazer uma adaptação. A gente vai lançar para ele impressamente também um tema que ele vá sozinho procurar os recursos. A gente pode indicar livros, indicar sites de revistas, mas artigos, né? Mas não garante que ele vai ter acesso a essa informação. Então, a gente sugere que ele realize pesquisas que sejam em livros, como antigamente, sobre aquele tema específico. E aí ele vai te retornar com aquele conhecimento que ele fez impresso. A gente precisa deixar bem claro ali que ele não pode realizar a cópia. É aquela coisa que o professor sempre fala com pesquisa, né? Sempre luta, né? Não pode copiar, né? O aluno tem que ler o conteúdo e fazer um resumo com as suas próprias palavras. Tem que deixar isso bem claro para aquele aluno. E aí nós vamos colher isso dos demais alunos de uma forma ou de outra, ou impresso, ou as atividades, ou a gente vai marcar reuniões com esses alunos virtualmente, né? Eles vão apresentar os resultados em forma de vídeo, qualquer que seja o recurso, mas a gente passa essas informações, depois retorna tudo isso que foi feito para esse aluno. E aquilo que aquele aluno também me devolveu impresso, também vai ser passado para os demais alunos como uma colaboração do colega da turma também, né? Então, a gente procura promover de alguma forma a troca entre eles, o acesso ao que o colega pesquisou também sobre o tema, tá? Que seja de forma impressa, se não tiver outra maneira, né? Aí tá, esse aluno me levou
Aí depois a professora fez um apanhado com todo o material de todo mundo, passou isso para esse aluno também de forma impressa, né? E ele vai realizar atividades que você vai propor também por escrito. Não que ele necessariamente tenha que realizar a atividade respondendo por escrito. Pode ser algo que ele precise realizar, alguma ação que ele precisa ter e anotar ali o resultado daquilo ali que ele fez. Tá? Então como é mais difícil, aquele aluno que você não consegue se comunicar assim, virtualmente, que seja através de um áudio pelo WhatsApp, né, é mais difícil, mas dá para a gente adaptar, fazer uma adaptação com aquele aluno que não vai ter acesso a nenhum desses recursos. Tá?